Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor David, vamos iniciar mais uma aula de português. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Muito bom estar aqui com todos vocês. Bem, nessa aula, pessoal, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos para a nossa segunda avaliação. Como vocês sabem, já temos aí nossa segunda avaliação que vai acontecer. Vocês vão receber no dia 10, tá bom? Essa semana ainda vocês receberão as provas. Portanto, vamos fazer aqui uma análise das questões, tá bom? Não das questões em si, mas dos conteúdos. Os conteúdos que vão cair na prova, para que vocês já estejam preparados. Apesar de que vocês já certamente estão, com todas as aulas que nós tivemos, vocês certamente conseguiram absorver todo o conteúdo. E vamos, nessa aula, dar a revisão, né, de todos esses conteúdos. Foram conteúdos simples que trabalhamos aqui em sala, no caso em aula, e que aparentemente vocês não demonstraram nenhuma dificuldade. Então, eu acho que assim como na primeira prova, vocês também não vão demonstrar nenhuma dificuldade, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vou colocar primeiro o cabeçalho da nossa escola e em seguida a gente vai colocar os conteúdos que cairão nas provas, seguidas de suas explicações de forma sintetizada, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, como vocês já sabem, a prova ela é dividida em 3 tópicos. A prova ela será dividida na parte gramatical, na parte interpretativa, na parte de gêneros. Ok? Gramática, interpretação textual e gêneros textuais. Tá bom? A prova ela será dividida nesses 3 tópicos aí: gramática, interpretação textual e gêneros textuais. Beleza? Gente, como vocês sabem, cada tópico desse ele possui um quantitativo de questões. A prova de gramática ela tem 5 questões. A prova de interpretação ela tem 3 questões. E a prova de gêneros textuais ela tem 2 questões. Assim é realizada a divisão da prova, tá bom? 5, 3 e 2 questões, beleza? Bom, agora vamos para o conteúdo de cada um desses tópicos, beleza? Primeiro vamos iniciar com a parte de gramática. Vamos lá. Gramática. Na prova de gramática, gente, vocês vão estudar aí substantivos e adjetivos. Adjetivos
Isso mesmo, e substantivos, tá bom? A prova de gramática, o conteúdo será adjetivos e substantivos. Teremos esses dois conteúdos aqui na nossa prova de português. Vamos iniciar com a revisão sobre os adjetivos, tá bom? Bom, a gente viu nas aulas passadas que, basicamente, os adjetivos eles são a classe gramatical que servem para atribuir uma característica ao substantivo. Então, a única função dos adjetivos é justamente de caracterizar o substantivo, ou seja, atribuir... Perdão, gente, negócio aqui. Sim, atribuir uma característica ao substantivo. É a única função do adjetivo. Essa característica ela pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito. Bom, como, por exemplo, legal ou chato, bonito ou feio, interessante e entediante. Entendeu? Então, ela pode ter só uma característica boa ou uma característica negativa. Beleza? Os adjetivos, então, eles são palavras que atribuem características aos substantivos. Ok? Então, essa é a função dos adjetivos. Só que, claro, a gente não vai se fixar apenas a essa função. Os adjetivos, eles têm vários outros estudos, como, por exemplo, as locuções adjetivas. É algo que a gente viu muito em aula. O que é uma locução adjetiva, professor? Para que serve a locução adjetiva? Qual é a sua função? A locução adjetiva, pessoal, ela tem a mesma função que um adjetivo. A diferença é que ela é um adjetivo formado por 3 palavras. No caso aí, são 3 palavras que juntas formam um só adjetivo. Como assim, professor? Não consegui entender. Veja, pessoal. Eu vou colocar uma frase aqui, com um exemplo com uma locução adjetiva e outro com apenas um adjetivo. Por exemplo, não. Ela tem um quadro dourado. Ela tem um quadro de ouro. Eu tenho aí uma locução adjetiva e um adjetivo. Tá? Ambos possuem, como vocês veem, o mesmo significado. A diferença é que em um eu utilizei uma locução adjetiva e no outro eu utilizei um adjetivo. Aqui eu tenho uma locução adjetiva, porque são 2 palavras que têm a função de um adjetivo. Já aqui eu tenho literalmente o adjetivo, uma só palavra que é um adjetivo. Mas vejam que eles têm o mesmo significado. Ela tem um quadro de ouro, é a mesma coisa que ela tem um quadro dourado. Não muda nada. É o mesmo significado. A pessoa, ela tem um quadro de ouro e ela tem um quadro dourado. Ambos representam um quadro de ouro. Bom, deixa eu colocar aqui. Eita, sumiu aqui, peraí, tá vendo? Pronto. Ela tem um quadro de ouro e ela tem um quadro dourado. Como vocês conseguem perceber aí, temos uma locução adjetiva e temos um adjetivo, tá bom? Ambos representam o mesmo significado, tá? Lembrando que a locução adjetiva ela pode ser realizada com várias palavras, não apenas em
com a preposição de, mas ela também pode ser realizada com outras palavras, tá bom? Vamos lá, pronto. Então, as locuções adjetivas são conjuntos de palavras que representam um adjetivo. Beleza? Pronto. Depois que a gente fala das locuções adjetivas, a gente passa para o grau dos adjetivos. Os graus dos adjetivos, pessoal, é o grau comparativo e grau superlativo. A gente tem aí o grau comparativo e temos o grau superlativo. Professor, qual é a diferença entre ambos? O grau comparativo, pessoal, de superioridade, igualdade e inferioridade, e o grau superlativo, tá? No grau comparativo, como o nome mesmo já diz, tá? Como vocês já estão vendo aí, ele é utilizado para realizar comparações. Ele realiza comparações entre os adjetivos. Como assim, professor? Comparações entre os adjetivos. Por exemplo, pessoal, a gente pode realizar uma comparação de superioridade. Exemplo, ele é mais legal que eu. Ele é mais legal que eu, tá? Isso aqui é um exemplo do adjetivo no grau comparativo de superioridade. Superioridade, indicando que alguém é mais do que eu, no caso aí, mais legal. E a gente tem o grau comparativo de igualdade, é quando os dois têm a mesma intensidade no adjetivo. Por exemplo, ele é tão legal quanto eu. Então, nesse caso aí, o exemplo é um grau comparativo de igualdade, indicando que eles têm a mesma intensidade de grau de característica, tá bom? E temos aí, deixa eu colocar aqui, grau comparativo de igualdade. E temos aí o grau comparativo de inferioridade. Nesse caso aí é quando alguém é inferior a você, ou seja, ele é menos legal que eu. Grau comparativo de inferioridade. Vejam que, pessoal, vejam que em todos esses aqui nós chamamos de grau comparativo. Por que grau comparativo? Porque nós temos aí, pessoal, sempre uma comparação, tá? Uma comparação de mais ou de menos, ou de igualdade. Sempre temos aí uma comparação, como vocês podem perceber. Beleza? Pronto, grau de adjetivos, grau comparativo e grau... agora vamos para o grau superlativo. O grau superlativo, pessoal, ele é aquele que indica a maior característica, a maior intensidade de todas. Esse daí ele não se compara com outros. Por exemplo, ele é o mais legal. Ele é o mais inteligente. Ele é o mais inteligente. Então, nesse caso aqui, nesse grau superlativo, nós não realizamos comparação, porque ele é o que está acima de todos os outros. Então, ele é o mais inteligente, tá bom? Ele é o mais legal, como vocês podem perceber, tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente finaliza com os adjetivos, já vimos as locuções adjetivas, já vimos aí os graus de comparações dos adjetivos. Ok, muito bem. Então, agora a gente vai passar para o nosso próximo assunto. Deixa eu só colocar isso aqui. Pronto. E agora a gente vai trabalhar os substantivos. Terminamos os adjetivos e agora vamos trabalhar os substantivos. Os substantivos, pessoal, diferente dos adjetivos, substantivos, eles não modificam nada, tá? Eles têm a única função a função deles é de
nomear alguma coisa, atribuir nome a alguma coisa. É a única função que os adjetivos têm. Eles atribuem nomes às coisas, tá bom? Como assim, professor? Atribuem nomes às coisas. Por exemplo, a gente tem aí peixe. Peixe é um substantivo. Ele atribui nome ao animal bichinho da terra. Da terra, oh meu Deus, do mar. Tá? A gente tem aí tartaruga. Tartaruga atribui nome a um ser da terra, né? Um ser terrestre, enquanto peixe é um ser marinho. Então, os substantivos eles servem para atribuir nome às coisas, às pessoas, aos locais, a tudo, tá? Eles servem para atribuir nomes, beleza? Aí o que acontece? Vamos lá. Os substantivos, pessoal, além dessa função de atribuir nomes, eles também têm uma função muito importante, que é justamente, além de atribuir esses nomes, eles também podem ser classificados. Como assim ser classificados? A parte mais importante dos substantivos na prova vai ser a classificação dos substantivos. A classificação dos substantivos. Os substantivos eles são classificados de acordo com vários aspectos, como, por exemplo, de acordo com a sua formação. Dependendo da formação do substantivo, se ele for um substantivo derivado, um substantivo primitivo, um substantivo simples, um substantivo composto, ele vai receber diferentes classificações, ele vai receber diferentes denominações. Por exemplo, a gente tem aí um substantivo primitivo. Substantivo primitivo é aquele substantivo que não teve origem de nenhum outro. Ele é ele mesmo, tá? Ele não teve origem de nenhum outro substantivo, tá? Então, ele é um substantivo primitivo, beleza? Um substantivo primitivo, tá? Por exemplo, a gente tem aí porta. Já o substantivo derivado é aquele substantivo que vem de outro substantivo. Ele é formado a partir de outro substantivo. Por exemplo, porteiro. Porteiro vem de porta. Aí de porta a gente consegue formar outra palavra, porteiro, tá bom? Que é a pessoa que atende na porta. Beleza? Aí a gente tem aí substantivos simples. Substantivos simples são substantivos que são formados por apenas uma palavra, tá? A gente tem aí arco, por exemplo. Arco, né? Um arco, arco e flecha, etc. E a gente tem os substantivos compostos, por exemplo, arco-íris, tá? Arco-íris que é um substantivo formado por duas palavras, tá? Arco-íris. Então a gente tem aí o substantivo composto. Substantivo composto, que é um substantivo formado por duas palavras. Como vocês conseguem ver aí, arco-íris, arco. Muito bem. A gente também ainda tem outras classificações, substantivos concretos, que são os substantivos físicos, materiais, aqueles que a gente pode sentir, como, por exemplo, pedra, né? Vamos colocar aqui pedra, mesa, barro, bolsa, enfim, substantivos que nós podemos sentir fisicamente, tá? Palpar. E substantivos abstratos, esses são aqueles que nós não podemos tocar, e nem sentir, podemos apenas sentir mentalmente, tá bom? Ou seja, com a mente. Por exemplo, a gente tem aí amor, raiva, solidão, tristeza, cuidado, enfim, são os substantivos que nós não podemos tocar, podemos apenas sentir mentalmente, tá bom? A gente chama de substantivos abstratos, tá bom? Pronto. Então, vocês vão trabalhar todas essas classificações que serão as classificações que vão cair na prova, tá bom? Então, vocês viram que a prova ela está consideravelmente fácil, tá bom? É só vocês prestarem atenção nas questões, se atentarem às questões da prova,
lê-las com muito cuidado, tá bom? Para realizar a interpretação, porque a prova realmente ela está fácil, pessoal. Além de que só tem, como vocês podem perceber, conteúdos que já foram abordados em sala. Além disso, trabalhamos também, além dos conteúdos, nós também vimos atividades. As atividades, elas ajudaram a reforçar esse conteúdo aí para vocês. Elas ajudaram no reforço desse conteúdo, tanto dos substantivos quanto dos adjetivos, tá bom? Ajudou no reforço, na fixação dessas atividades. E no livro de vocês, vocês podem conferir as atividades e realizá-las novamente, mesmo que elas já estejam respondidas. Isso é uma técnica, é uma forma de memorização para ajudar vocês na hora da prova, considerando que na hora da prova vocês não poderão utilizar nenhum tipo de celular ou de aparelho eletrônico. Tá bom? O ideal é que vocês façam a prova sem a utilização desses recursos. Portanto, usem o livro que eles vão ajudar bastante vocês. Tá bom, meus queridos? Então, ó, a gente finaliza aqui. Fizemos aqui o resumo da nossa prova, a prova de gramática, que será adjetivos e substantivos. Próxima aula, nós faremos aí uma análise das questões de interpretação textual. Apesar de que a prova de interpretação textual, pessoal, realmente não tem o que explicar para vocês, não tem o que nós revermos. Nós vimos apenas a interpretação textual, fatores de textualidade, né, que é a própria interpretação, e respondemos algumas atividades. Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aula de interpretação textual um pouco mais apurada, podemos dizer assim, um pouco mais profunda, a fim de que vocês também consigam excelentes notas nas provas de vocês. Tá bom, queridos? Então, vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, que eu estou à disposição. Peço que vocês leiam a prova com cuidado, entreguem no prazo, peguem no prazo também. E lembrando que essa prova ela vai apresentar também uma proposta textual, ou seja, vocês também vão trabalhar a produção de textos nessa prova também. Então, meus queridos, então, vamos ficar por aqui. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Vou deixar a tela aqui um minutinho, caso vocês queiram copiar, passar para o caderno de vocês, que eu acho que é importante. Aí, após um minuto, eu finalizo a nossa transmissão e a nossa aula. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Boas provas, boa semana e até a nossa próxima aula de produção de interpretação textual. Tchau, gente.